Olá, tudo bem? Na aula de hoje, vamos continuar falando sobre alguns métodos comuns de preparo de amostra. Vou começar falando sobre alguns cuidados a serem tomados quando realizamos uma dissolução de materiais inorgânicos ou uma decomposição de substâncias orgânicas. A explicação desses dois processos já foi feita em uma aula anterior, e agora precisamos acrescentar algumas informações. Durante esse processo de dissolução e decomposição de amostra, devemos ter muito cuidado em não contaminar nossa amostra. A contaminação da amostra compromete a confiabilidade do resultado analítico, e existem vários tipos de fontes de erros que eu destaquei aqui para você em cor amarela. A primeira delas é quando acontece uma dissolução incompleta dos analitos. Isto pode acontecer, por exemplo, quando o tempo utilizado para a dissolução não foi suficiente para extrair totalmente o analito da matriz. Isso faz com que o meu resultado seja menor do que o verdadeiro, em vista que uma parte do analito ficou retido ainda na amostra. Para evitar esse tipo de problema, é importante se guiar por algum método já estabelecido ou fazer vários testes para comprovar a presença ou ausência do analito após o processo de dissolução. Um outro problema que pode acontecer é a perda do analito por volatilização. Vários dos processos de dissolução e decomposição de amostras, eles utilizam aquecimento. Se eu tenho um analito que é relativamente volátil, ele pode ser perdido na amostra. Se esse for o caso, a maneira de evitar essas perdas é trabalhar em um sistema fechado. Um terceiro problema tem a ver com a introdução do analito como um contaminante do solvente. Isto acontece quando estamos trabalhando com níveis traço ou ultratraço de analitos. Isso significa que até pequenas quantidades de impurezas que haja nos solventes utilizados ou reagentes utilizados durante a decomposição das amostras pode aumentar a concentração do analito em si. Perceba que o que me interessa é a concentração do analito na amostra, e não a mesma espécie que estava presente, por exemplo, num solvente ou num reagente. A forma de evitar este problema é trabalhar com solventes bastante puros. Um quarto ponto a levantar é a introdução de contaminantes a partir de reação do solvente com as paredes do frasco. O tipo de recipiente que você está utilizando para fazer os processos de tratamento da amostra pode influenciar no seu resultado final se esse recipiente não estiver adequadamente higienizado. A reutilização de recipientes, por exemplo, pode causar efeitos de memória, que basicamente são contaminantes da análise anterior que permanecem no frasco e podem influenciar as análises que você está fazendo naquele momento. A melhor maneira de evitar essa introdução de contaminantes é trabalhar com frascos novos e não reutilizá-los. De novo, se você estiver fazendo análises de analitos a nível traço e ultratraço, aumenta muito a possibilidade de contaminantes desse tipo. Saindo da dissolução e decomposição de amostras, vamos aprender mais dois processos de preparo de amostra. Veja que entre parênteses está destacada a diferença com o processo de dissolução e decomposição que falamos agora há pouco. No caso da extração líquida, o analito é dissolvido em um solvente sem dissolver ou decompor a amostra em si. Perceba então que, na verdade, o analito é extraído da matriz sem necessariamente destruir essa matriz. Isso depende, obviamente, do método analítico escolhido e da capacidade do solvente em extrair totalmente o analito dessa matriz. A extração líquida também pode ser utilizada para recuperar ou dessorver analitos gasosos que foram inicialmente coletados em um tubo de adsorção. Nós falamos sobre isso em um vídeo anterior quando te comentei sobre as formas de amostragem de gases. Dentro dos vários tipos de preparo de amostra, a extração pode acontecer de várias maneiras. Existem várias combinações, líquido-sólido, líquido-líquido e tantas outras que nós não vamos entrar aqui em detalhes. Para você ter uma visão geral de como que essa extração líquida é feita, deixei aqui na descrição um vídeo sobre a extração de alguns elementos de importância numa amostra de solo. O interessante desse método é que ele tenta simular a maneira como a planta pode extrair esses elementos do solo, ou seja, é uma análise também sobre a disponibilidade desses elementos no solo. Finalmente, vamos comentar um pouco sobre a decomposição feita em um equipamento de micro-ondas. O micro-ondas tem surgido nos últimos anos como uma maneira de fazer os processos que antes eram bastante perigosos, que utilizavam bastantes ácidos e várias temperaturas, de uma maneira mais branda, de uma maneira mais segura, de uma maneira mais verde, ou seja, ambientalmente correta. Como eu te falei em um vídeo anterior, tanto a dissolução como a decomposição de amostras geralmente usa alguns ácidos ou algumas combinações de ácidos. Com o uso também da temperatura, esse tipo de processos precisam ser monitorados constantemente, porque podem, por exemplo, explodir e causar acidentes. Se a decomposição da matriz de uma amostra for feita em um forno micro-ondas, uma das primeiras vantagens é a não necessidade de grandes quantidades nem de amostra e nem de agentes de extração ou de decomposição. Uma outra vantagem tem relação com a possibilidade de controlar melhor altas temperaturas dentro do equipamento.
Também é possível aplicar pressão, o que favorece esses processos de decomposição ou de extração de analitos de diversas amostras. Aqui na figura do lado esquerdo você vê um frasco para decomposição por micro-ondas. Esses frascos são bastante resistentes, normalmente feitos de teflon. Eles aguentam uma alta temperatura, uma alta pressão e também são relativamente inertes em contato com ácidos fortes. O trabalho fica mais seguro porque eles têm válvulas de segurança, que evitam acidentes. Esses frascos eles podem ser colocados num forno de micro-ondas e realizar várias digestões ao mesmo tempo, como você observa no diagrama do lado. Eu deixei também aqui na descrição um vídeo sobre um equipamento de micro-ondas. Observa novamente a figura e assiste o vídeo e você vai entender como é que funciona esse processo. Esses equipamentos geralmente já vêm mais automatizados, isto é, já vêm programados inclusive para diversos tipos de amostras com as condições específicas. Você simplesmente precisa colocar a amostra e voltar depois de um tempo que você estipulou. Tudo bem? Até mais!